Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Grupo de Estudos em Biologia Molecular Veterinária. Meu nome é Renata, eu sou médica veterinária e mestranda em biotecnologia. Hoje a gente vai falar sobre as modificações pós-traducionais. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos lá? Então, até aqui no canal, a gente já aprendeu um pouquinho sobre o DNA, o RNA e as proteínas, tanto sobre a estrutura delas quanto como elas são sintetizadas. Então, falando um pouquinho do DNA e do RNA para relembrar, a gente sabe que ambos são ácidos nucleicos. O DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA, o ácido ribonucleico. Ambos são compostos por 4 bases nitrogenadas, que são a citosina, a guanina, a adenina e a timina no caso do DNA e a uracila no caso do RNA. O DNA é uma fita dupla e o RNA é uma fita simples. E as bases se ligam por complementariedade. A citosina sempre se liga à guanina através de uma ponte de hidrogênio e a adenina sempre à timina ou a uracila também através de ponte de hidrogênio. Em relação às proteínas, também nós já aprendemos como é a estrutura delas e como elas são sintetizadas também. A base de toda a proteína é o aminoácido. O aminoácido é composto sempre por um carbono central ligado a um hidrogênio e ligado a 2 grupamentos, o grupamento amino e o grupamento carboxila. Além disso, ele também é composto por uma cadeia lateral, que é o que vai definir a estrutura específica de cada um dos aminoácidos. Então, ao decorrer dos vídeos, o conhecimento vai sendo construído, como realmente se fosse um tijolinho em uma casa. E a gente sabe que com os vídeos é impossível abordar toda a biologia molecular. No vídeo está aparecendo alguns livros que são bases do conhecimento da biologia molecular e abrangem basicamente tudo o que se sabe até agora. Então eu deixo para vocês como uma dica de estudo, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais. Agora a gente vai voltar lá para a unidade central do nosso estudo, onde tudo acontece, que é a célula. A célula é a unidade formadora, tanto dos seres unicelulares, que possuem apenas uma, quanto de nós, os seres multicelulares, que possuem centenas e milhares de células. De forma análoga, a gente pode comparar a célula com uma fábrica de alta produção, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Didaticamente, nós dividimos em processos e em etapas, mas temos que ter em mente que no ambiente real, todos os processos celulares ocorrem de forma simultânea. E como uma fábrica, a célula está sempre produzindo proteínas, enzimas, hormônios e muita energia. Num processo de produção, sempre existem aqueles pontos que são os gargalos ou os pontos de estrangulamento da produção. Esses pontos são muito importantes porque eles definem o processo a partir dali. A gente pode dizer que na célula esses pontos são o controle da expressão gênica, que ocorrem a nível de DNA, e também as modificações pós-traducionais, que ocorrem a nível de proteína. Esses 2 processos, eles podem modificar o restante do processo a partir dele, ou seja, podem modificar tanto o que vai ser transcrito quanto a função ou a estrutura da proteína. E esses 2 processos também foram muito importantes ao decorrer da evolução, como vocês podem ver no vídeo. Eles determinaram a diferença e ainda determinam a diferença entre espécies, gêneros e família. Então, nós falamos que as modificações pós-traducionais são um gargalo no processo de produção da célula. Mas, para a gente chegar até a tradução e a proteína, existem alguns processos que acontecem antes. E esse processo a gente chama de dogma central da biologia molecular. A gente já falou isso em outro vídeo. Dogma significa doutrina ou algo que é irrefutável. E é assim que a gente pode chamar esse processo, do DNA para o RNA e para a proteína. Ele é assim em todos os seres que possuem ele, nunca foi encontrado de forma diferente ou inversa. Ele é sempre assim, sempre do DNA para o RNA e para a proteína. Por isso que é chamado de dogma central da biologia molecular. Então, para que a gente chegue até a proteína, tem que passar por alguns processos, que são eles a transcrição e a tradução. A transcrição, como o nome diz, é como se a gente fosse transcrever uma redação do computador para o papel. A linguagem é a mesma, o que pode mudar são algumas letrinhas, como a gente já falou, a uracila e a timina. Então, quem atua no processo de transcrição é a RNA polimerase. A partir de uma fita molde de DNA, ela vai adicionando bases correspondentes. Ou seja, se na fita molde de DNA a gente tem uma adenina, ela vai adicionar uma uracila. Se a gente tiver uma guanina, uma citosina e assim por diante. E assim vai sendo formada a fita simples de RNA mensageiro, que vai levar essa informação transcrita do núcleo para o citoplasma. Então, a seguir, quando o RNA mensageiro sai do núcleo e vai para o citoplasma, para uma organela chamada ribossomo, inicia o processo de tradução. O processo de tradução, diferentemente do processo de transcrição,
É, de forma análoga, como se nós fôssemos literalmente traduzir um texto do inglês para o português. O sentido, a informação, é a mesma, mas a linguagem ela é um pouco diferente. Então, quando a tradução ocorre, o RNA mensageiro vai sendo lido a cada 3 pares de bases, que nós chamamos de códon. Quem faz essa leitura é o RNA transportador, que a cada códon leva um anticódon, ou seja, o anticódon é basicamente bases complementares àquele códon e nele está acoplado o aminoácido correspondente. Por exemplo, a UG, que é uma sequência de iniciação, corresponde ao aminoácido metionina. E assim o RNA transportador vai lendo o RNA mensageiro e adicionando os aminoácidos correspondentes, formando a cadeia polipeptídica, que vai dar origem a uma proteína. As proteínas que formam os seres vivos são compostas por 21 aminoácidos. Embora já se saiba que existem mais de 200 na natureza, os que formam as proteínas conhecidas são apenas 21. E para cada um desses aminoácidos existem alguns códons que podem codificá-los. E existem códons de início e também de parada, para que o ribossomo saiba quando iniciar e parar a tradução de uma proteína. Bom, então chegamos às modificações pós-traducionais ou MPTs. Essas modificações elas podem ser definidas como qualquer modificação que ocorra na forma já traduzida das proteínas. Mas aí fica a questão: qual a vantagem de alterar uma proteína que teoricamente já está pronta? A resposta para isso é a flexibilidade que esse processo dá ao ambiente celular. Então imagine que uma proteína já pronta pode ter a sua função alterada, o local para onde ela vai ser direcionada também alterado, se ela vai ser ou não secretada, ou até mesmo se ela vai ser degradada ou não. A célula é um ambiente muito dinâmico e está mudando o tempo inteiro. Então pode ser que quando uma proteína seja produzida, ela já não seja mais útil ou seja melhor direcionada para outro local. E esse processo dá justamente essa flexibilidade. Então, em relação a algumas características das modificações pós-traducionais, atualmente são conhecidas mais de 200 tipos. Já se sabe também que cerca de 80% das proteínas dos eucariotos passam por essas modificações, então é um número bastante expressivo. Apenas 20% não sofre nenhuma modificação após a tradução. Ela já foi descrita em todas as espécies e também elas podem ser ou não transitórias, ou seja, essa modificação pode ser retirada após a adição dela ou não, ela pode ficar de forma permanente na proteína. Bom, mas e quais são as funções dessas modificações pós-traducionais? Algumas delas são, por exemplo, regular a atividade das proteínas e das suas funções, aumentar a diversidade e também a complexidade do proteoma, porque como a gente falou anteriormente, como ela pode mudar a estrutura e a função, uma mesma proteína pode, de repente, ter diversas funções dependendo da modificação pós-traducional que ela receber. Elas são essenciais na transdução de sinais desde a membrana plasmática até o núcleo da célula, ou seja, essas proteínas também podem realizar a comunicação desde a membrana até o núcleo da célula. Elas também podem atuar tanto na ativação quanto na inativação de enzimas. Essas modificações também podem modular as interações entre proteínas e também podem propiciar mais estabilidade a elas. Bom, mas afinal a gente já falou das características, já falamos algumas funções, mas afinal quais são essas modificações? Como eu falei anteriormente, existem mais de 200 já descritas, então é impossível falar aqui no vídeo. Mas eu selecionei algumas mais importantes e mais recorrentes. Vamos falar um pouquinho sobre elas? Então, uma modificação pós-traducional bastante conhecida é a fosforilação, que é a adição do grupamento fosfato à proteína. Essa modificação é reversível, ela ajuda na interação entre proteínas e também na sinalização celular. Outra modificação é a acetilação, que assim como a fosforilação também é a adição, mas dessa vez do grupamento acetil à proteína. Assim como a fosforilação, ela também é reversível, ela ajuda na estabilidade da proteína e ela regula as interações entre o DNA e as proteínas. Nesse caso, as proteínas em questão são as histonas. As histonas, como está mostrando a imagem no vídeo, são proteínas nas quais o DNA fica bem enroladinho para formar o cromossomo. O cromossomo é um agregado de DNA de forma muito condensada, e ele só consegue ficar condensado dessa maneira porque o DNA está bastante concentrado nas histonas. Como as histonas são proteínas, elas podem interagir com o material genético, com o DNA, modificando ele. E a acetilação é uma das formas de modificar essa interação entre o material genético e as histonas. Inclusive, essa modificação pós-traducional pode alterar a expressão de alguns genes. A metilação, assim como a acetilação, também interfere bastante na relação do DNA com as histonas. Então, a adição do grupamento metil às histonas também pode alterar a expressão gênica.
Além disso, a metilação também dá estabilidade às proteínas. Outra modificação pós-traducional é a glicosilação. A glicosilação é reversível, propicia a relação entre células e também induz a secreção dessa proteína pela célula. Por fim, nós temos a ubiquitinação, que é uma modificação pós-traducional bastante comum. É a adição da ubiquitina, que também é uma proteína, à proteína já formada. Essa modificação pós-traducional vai sinalizar à célula que aquela proteína tem que ser degradada, ou seja, uma proteína ligada a uma ubiquitina vai ser sempre direcionada ao proteossoma, que é uma organela celular composta por enzimas, e ali ela vai ser degradada. Então, um exemplo de uma modificação pós-traducional é a proteína verde fluorescente, ou GFP. Essa proteína foi descoberta na década de 80, ocorrendo naturalmente em uma água viva. Hoje em dia, ela é muito utilizada no meio científico como sinalizador da expressão gênica, ou seja, como ela é codificada apenas por um gene, esse gene é utilizado como promotor em uma outra sequência de interesse, e quando essa sequência é transcrita e traduzida, esse gene da proteína também é transcrito e traduzido. E como ela é fluorescente, conforme essa sequência de interesse é expressa, há apresentação de fluorescência, que pode ser mensurada através de uma luz azul. O que é interessante é que essa proteína que possui a forma de barril e possui o cromóforo dentro dela, não é fluorescente imediatamente após o processo de tradução, ou seja, ela precisa passar pelo processo de modificação pós-traducional. Ela passa a ser fluorescente apenas cerca de 1 hora após a tradução, devido a uma modificação pós-traducional. Então, pessoal, nesse vídeo a gente abordou um pouco das modificações pós-traducionais e também alguns outros processos que ocorrem antes delas. Como o tempo é curto, eu quero deixar aqui para vocês 2 artigos muito interessantes que foram publicados na Nature. São 2 revisões sobre proteômica e sobre modificações pós-traducionais. Então, se vocês tiverem interesse em se aprofundarem um pouco mais no assunto, fica a dica desses 2 artigos. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais!